Caramba, que vibe. A gente sempre acha que a matemática é só conta, fórmula e um monte de coisa que não faz sentido. Mas quando a gente para pra pensar, a história da parada é tipo uma série épica, cheia de altos e baixos, de gente muito, mas muito animal, que se arriscou pra desvendar o universo. E no meio dessa loucura toda, a gente encontra um lance que te pega de jeito a tal da análise matemática. A história da análise matemática. Do mano, acho que é isso, ao temos o protocolo. Juan, para começar o game. A análise matemática é o auge da matemática. É o campo onde a gente se aprofunda nos conceitos que fazem o mundo se mover. É tipo o estudo da mudança. Pensa no limite, na continuidade, na derivada e na integral. Não são só nomes, são as ferramentas que a gente usa para hackear a realidade, saca? Para entender como as coisas acontecem no tempo, na velocidade, na aceleração. A parada não é de agora. As raízes vêm de bem lá de trás, quando a galera tentava resolver uns BOs da geometria que não dava para resolver com a régua e o compasso. Eles usavam o método da exaustão. Era tipo uma gambiarra genial. Os caras pegavam uma figura, tipo um círculo, e enchiam ela de polígonos para chegar o mais perto possível da área real. Era uma tentativa, mas faltava o rigor. Tinha uns que olhavam para o infinito com desconfiança. Afinal, como você abraça algo que nunca termina? A história da análise é, no fundo, a história de como a gente finalmente se jogou no infinito sem medo e de uma vez por todas. 2. As raízes antigas, onde a vibe começou. O rolê todo começou na Grécia Antiga. Sabe quando descobriram que a raiz de 2 não era um número exato? Foi um choque. A galera pirou, acharam que o mundo era feito só de números bonitinhos, inteiros, mas não era. E a análise, desde então, se tornou a forma da gente lidar com essa bagunça. Foi aí que o gênio do Eudócio de Quinido apareceu com o método da exaustão. Ele era tão brabo que o Arquimedes de Siracusa usou e melhorou a técnica e calculou a área de um segmento de parábola. Imagina o quão doido e à frente do tempo esse cara era. Ele era o cara, e o que a gente tira de tudo isso? Que a gente tem que começar, mesmo sem saber o que vem depois, como dizem por aí. Como abordamos as questões da vida que precisam ser resolvidas. Um passo crítico é simplesmente começar, pense um pouco e siga em frente. Dar esse primeiro passo, embora essencial, muitas vezes é assustador, na maioria das vezes, não possuímos uma compreensão clara de uma solução completa, ou mesmo não vemos como uma solução acabará por se encaixar. Durante a Idade Média, a galera do mundo islâmico manteve a chama acesa. Eles pegaram o que os gregos tinham feito e expandiram. O Ibn Awayta al Hasan é um exemplo. Ele inventou uma fórmula para somar potências que era a base da integração. O cara tava, 700 anos à frente do tempo. 3. O século XVII e a chegada dos deuses. Aí no século XVII a matemática explodiu. 2 gigantes, né, o Isaac Newton e o Gottfried Wilhelm Leibniz, criaram, sem um saber do outro, o cálculo. O Newton estava focado em física, em entender como as coisas se moviam, e bolou o método das fluxões. O cara era treta, mas a notação dele era tipo um código secreto. Já o Leibniz era mais filosófico, ele queria uma linguagem universal e criou a notação que a gente usa até hoje. O famoso de dc e a integral US esticado. A briga entre os dois por quem inventou primeiro durou anos. Foi tipo uma treta de rappers, mas no fim o que importa é que os dois, com toda a sua genialidade, mudaram o jogo para sempre. E como um historiador apontou, a briga ofuscou o fato de que eles aprenderam muito com quem veio antes. 4. A organização da casa. O século XVIII e XIX. No século XVIII, a galera usava o cálculo para tudo, mas a base era frágil. O Leonhard Euler é o cara que organizou a bagunça. Ele pegou o cálculo e transformou numa parada organizada. Ele mexia com séries infinitas como ninguém, mas faltava uma definição mais precisa. Foi no século XIX que o bicho pegou
de vez. A galera decidiu dar um jeito na casa. O Augustin-Louis Cauchy é o herói desse rolê. Ele jogou os infinitesimais fora e fundamentou o cálculo no conceito de limite. É ele que a gente deve a nossa primeira definição de limite e continuidade. Mas mesmo ele não era perfeito. Faltava uma base sólida dos números reais. E foi aí que o Karl Weierstrass chegou para lacrar. Ele baniu de vez os infinitesimais e criou a definição que a gente usa hoje, né? A famosa definição, né, de limite. O cara foi tão importante que o David Hilbert disse: Weyl, através de sua crítica penetrante, conseguiu uma sólida fundamentação para a análise matemática, elucidando, entre outros, os conceitos de mínimo, função e quociente diferencial. Ele removeu as falhas que ainda persistiam no cálculo infinitesimal. Livrou de todas as noções vagas a respeito do infinitesimal e, desse modo, resolveu definitivamente as dificuldades advindas desse conceito. Hilbert, 1926. Loeb, Zero. A galera que veio depois, tipo o Dedekind, o cantor, construíram os números reais de um jeito que a matemática ficasse blindada. E o Riemann apareceu e revolucionou a integração. 5. A vibe do século XX em diante. Com a base sólida, a matemática pôde ir além. A análise complexa, a teoria da medida e a integração de Lebesgue são exemplos de como o campo se expandiu. A galera se jogou na análise funcional, uma área que estuda funções em espaços de dimensão infinita. É a base da mecânica quântica e do monte de coisa maluca. Como uma fonte aponta. A ideia decisiva na evolução da análise funcional foi o desenvolvimento de uma teoria livre de coordenadas e de dimensões. Isso não trouxe apenas um ganho formal, mas também possibilitou a investigação de funções em espaços vetoriais topológicos de dimensão infinita. Hoffman 2000, a análise harmônica e a teoria das distribuições também são frutos dessa busca por algo maior. 6. O final é só o começo. No fim das contas, a história da análise é uma jornada incrível. Começou com os desafios da geometria e virou uma das bases da ciência moderna. A busca por precisão e por algo que pudesse ser generalizado. É a batalha eterna entre a intuição e o rigor. O mais legal é que a análise não é um monte de regras chatas e antigas. É um campo vivo, que se renova a cada dia e que nos mostra que a matemática não é estática. É um empreendimento humano que se recria o tempo todo, que contém em si a causa de seu ser e seus próprios métodos de teste. E é essa vibe, né? Esse desejo de sempre ir além, que faz a gente se apaixonar por ela. A gente só precisa se abrir e curtir a viagem. E aí, gostou? Ajude o canal a crescer. Dá o like, clica no sininho e até a próxima.